Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Astrologia Clássica. Eu sou a Ana Rodrigues e nesse vídeo nós vamos fazer a reflexão semanal para a semana do dia 25 ao dia 31 de dezembro. E nós vamos, última semana do ano, né? E nós vamos já trabalhar aqui com uma visão de aspectos para o entendimento de clima geral, como eu sempre faço. Não é uma semana de grandes eventos, de muitos eventos, né? Em termos de quantidade, como nós tivemos na semana anterior, mas nessa semana nós vamos ter Mercúrio iniciando aí seu último movimento retrógrado do ano de 2022. Então nós vamos iniciar 2023 com Mercúrio retrógrado. E aí eu vou falar um pouquinho disso também, né? Na sequência aí dos eventos, temos alguns aspectos também interessantes. Vamos entender como o clima vai se desenrolar ao longo dessa semana. Bom, antes de mais nada, você que não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreva, curta o vídeo. Peço sempre para vocês curtirem, quem assiste o vídeo aqui pelo YouTube, pessoal, é bem importante para fazer o canal crescer, e compartilhem também com seus amigos que estudam astrologia, que gostam do tema. Essa reflexão que eu faço, ela é uma reflexão para você organizar, né? Ela é ideal para você organizar as atividades, porque a gente fala de clima, ela não tem um objetivo aí de entendimento profundo sobre características pessoais ou do mundo, assim, né? De uma maneira geral, é mais entendimento do clima com um pensamento um pouquinho eletivo, tá bom? Então vamos lá, gente. Outro recado ainda é aquele do cupom de desconto, tá valendo ainda para os cursos, então você pode pegar o cupom aí na descrição do vídeo e inserir no carrinho de compra para ganhar 50% aí na aquisição do seu curso. Aproveite e seja membro também do canal, se você quiser aprender um pouco mais, tem vídeos específicos, exclusivos aí para os membros toda semana, tá bom? Bom, vamos falar então sobre a semana do dia 25 de dezembro, Natal, e o dia 31 de dezembro, Ano Novo. Essa semana geralmente é uma semana morta, né? Mesmo quem trabalha acaba tendo aí um clima diferente, né? Uma semana diferente. Bom, então é sobre essa semana aqui que nós vamos falar, né? Nós vamos ter uma fase crescente também aqui nessa semana. Vamos ver aí como tudo vai acontecer. O dia 25 de dezembro, que é o Natal, ele vem com uma característica interessante. No meio da madrugada, 4 horas e 13 minutos, para o horário de Brasília, eu lembro que eu faço sempre a reflexão para o horário de Brasília, nós temos a Lua ingressando no signo de Aquário. Vai acontecer bem aqui, ó, na segunda casa. Bom, a Lua não é um astro que tem muito poder no signo de Aquário, mas como o Aquário ele é um signo do ar, né, e tem essa característica mais mental, a gente pode dizer, teórica, vai criando um clima menos complexo, menos difícil, né, para fluir aqui no dia a dia. Ele tem calor também, então não é uma característica de muita introspecção. Às 4h56, um pouquinho depois, a Lua aplica 60 graus a Júpiter, né, que acabou de ingressar aqui no signo de Áries. Mantém ainda esse ritmo de movimento, né? Então estamos falando dos signos quentes, Júpiter está no signo de Áries, então ele mantém esse fluxo de certo movimento. O sextil é um aspecto leve. Se você estiver acordado aqui durante esse momento, estiver lidando, né, como é uma virada de dia 24 para o dia 25, estiver lidando com algum assunto, conversando com alguém, é interessante porque ele cria um clima de ânimo, uma inspiração no sentido de ação, né? Não é uma inspiração muito abstrata, né? Mas facilita aqui, por exemplo, o sentido das novidades, né, de coisas diferentes, é legal até, né, é um clima interessante. E depois das 4h56, nós vamos ficar um bom tempo, aí, boas horas sem novos aspectos no céu. Às 20h34, a Lua aplica 120 graus a Marte, que ainda está retrógrado em Gêmeos, já com a velocidade bem devagar. Ele vai voltar ao movimento direto em janeiro, né? E o trígono é um aspecto harmonioso, então ele conclui um clima do dia 25 com muito movimento, né? A única questão só é que, como Marte ele tá num campo de debilidade, tá bem abaixo da velocidade, eu diria, fiquem atentos ao excesso de movimento, a dificuldade com a precisão. Marte está num signo mutável, então ele fica meio assim, fervoroso, assim, borbulhante, né? Fica com uma característica borbulhante. E isso pode levar a um clima excessivo, assim, né? Nas tomadas de iniciativa, nas
mudanças de direção. Então, fiquem só atentos, né? Eu acho que assim, quanto vocês estiverem lidando com coisas menos importantes, vão sentindo empolgação. Mas se o tema for muito importante e necessitar direção, retidão, aí merece aí uma atenção especial. Bom, o dia 26, gente, ele vem com a Lua chegando ao mesmo grau em que está Saturno, bem no meio da tarde. Então, a gente vai passar uma boa parte do dia sem novos aspectos, né? A Lua chega a esse grau exato aqui, né? 21,54 na casa 10, casa que fala das questões de trabalho, né? Um ambiente que envolve no sentido coletivo governo, por exemplo. É uma característica bastante pensante, mas ela é pouquíssimo prática. Como a Lua está num signo úmido, né? Essa conjunção acontece num signo úmido, ela tem mais relação com pensamentos, com ideias, com teorias, enfim, ela se desloca um pouco do plano prático da realização dos assuntos. Então pode ser interessante se você estiver lidando com alguma reunião, por exemplo, para levantar ideias ou para criticar algum tipo de ideias, enfim, para pensar e resolver questões que estejam ainda em torno de planos, por exemplo, né? Ela já não tem um perfil legal, não tem uma produtividade para assuntos práticos, ok? Bom, se você estiver estudando também, lidando com algum tipo de conhecimento, pode sentir aí um pouquinho mais de facilidade nesse sentido de compreensão. Então, é bem essa questão. E também, gente, precisamos lembrar que a Lua não tem poder ali no signo de Aquário, né? E o Saturno está forte. Então, não é um clima assim animado, alegre e festivo. Ele tem um perfil um pouquinho mais crítico para pensamento e ideia. Então, só temos esse movimento no dia 26, perfeito, né? O dia 27, terça-feira, ele muda um pouco o quadro e vai deixando o clima mais disperso, mais subjetivo e abstrato, porque a Lua ingressa no signo de Peixes às 4h34, né? E aí, gente, coisas muito diferentes, fora do habitual, às vezes fantasiosas, também podem ficar no ar, né? Então, evitem levar muitas ideias cotidianas para esse campo, porque se você estiver trabalhando, por exemplo, lidando com alguma questão que precisa chegar a um objetivo, né? Pode ser prejudicial. Às 14h23, a Lua chega a 60 graus ao Sol. O Sol está em Capricórnio e a Lua em Peixes. Não é um sextil super legal, porque onde o Sol está, a Lua tem debilidade aqui em Capricórnio, é o ponto do exílio da Lua. Então, não é um clima muito tranquilo para levar as coisas. Eu diria até que para cumprimento dos objetivos, que foi o que eu falei agora, ele tem um campo um pouco prejudicial, dificuldade com o cumprimento dos processos, das etapas, das coisas. Ele prejudica um pouquinho o senso de objetividade dos assuntos. E também, assim, eu penso que no sentido de ter ideias, pensamentos, né, inspiração, por exemplo, para aplicar na realidade, ele não flui de uma maneira muito adequada, tá? Então merece atenção. E depois à noite, às 20h53, a Lua aplica 90 graus a Marte. Esse já agita bastante o ritmo, o clima, e assim com até uma tendência confusa, gente. Então, não é um bom momento, por exemplo, para fazer uma reunião com alguém, marcar um compromisso importante com alguém, para decidir alguma coisa que envolva outra pessoa, como também para solucionar problemas, gente, né? No momento em que esse aspecto for perfeito, a Lua estará aqui entre casa 7 e casa 8, e Marte ali na 10. Então, assim, chegar à realização dos assuntos, consertar, resolver, não é muito fácil, gente. Assim, tem zero objetividade esse aspecto, a natureza do aspecto é desafiadora, ela é extremamente confusa, né? Então, assim, praticidade zero, evitem esse momento para resolver questões e evitem esse momento também para iniciar discussões, gente. Ele não leva a lugar nenhum, né? Do tipo coisa perdida mesmo, né? Começa coisa que não tem importância, desvia a atenção, mantenha a atenção sobre esse fator, ok? O dia 28 de dezembro, quarta-feira, vem com o primeiro movimento à noite. Nós vamos ficar o dia praticamente todo aí, dia útil, sem novos aspectos perfeitos. Bom, 20 e 25, a Lua em Peixes aplica 60 graus a Vênus, que está em Capricórnio. Para Vênus é bom, onde a Lua está a exaltação de Vênus,
mas para a Lua é ruim, onde Vênus está é o exílio da Lua. Então, a gente tem, assim, uma característica que excede um pouquinho com divagação, subjetividade, desejos e sonhos e coisas que instigam muito o prazer. Mas para realizar isso talvez não seja muito fácil, né? Então, como a Lua acaba tendo bastante prejuízo aqui, observando o seu ponto do exílio, não é muito fácil realizar os desejos. Então ele inspira por um lado, mas prejudica ele inspira por um lado e é prejudicial pelo outro. Mantenham atenção sobre esses fatores. Como também, gente, tanto a Lua como o Vênus, astros femininos, têm uma relação direta com o mundo das mulheres, mundo feminino. Então, no sentido de notícias, coisas da mídia de maneira geral, pode ser um momento aí que vai dando umas fisgadas, assim, com assuntos do mundo feminino, com figuras femininas também, né, de mídia, de destaque, de uma forma geral. Ele tem uma tendência um pouquinho difícil, os assuntos ligados às artes, cultura, o ambiente de estética, de coisas boas, né, da vida amorosa, por exemplo, todo tipo de desejo. E é uma questão financeira também, né? Depois a Lua vai aplicar 60 graus a Mercúrio, 21h43, e o Mercúrio já está bem lento, vai mudar de direção no dia seguinte. Então, como o Mercúrio é o astro ligado a comércio, a comunicação, mídias, sejam as tradicionais ou as não tradicionais, né, mídias digitais, por exemplo, apesar do aspecto ser leve, de novo, aqui a gente tem ainda um ponto um pouco mais prejudicial. A Lua enxergando seu exílio, o Mercúrio enxergando o seu exílio, seu detrimento e também a sua queda. E o Mercúrio está abaixo da velocidade, então é um momento que requer bastante atenção nas conversas, no comércio, no trânsito, nos assuntos de Mercúrio, estudar, por exemplo, né? Trocas de maneira geral, papéis, documentos de maneira geral. Equipamentos eletrônicos também requerem muita atenção. Ele tem uma característica muito confusa e evitem aquele clima da fofoquinha, né? Mesmo que você pense, não é uma fofoca, é só uma opinião. Evitem isso, gente. Para mal entendidos, isso aqui é um prato cheio, tá? Então, evitem esse momento aí para essas coisas diferentes, estranhas, tá, gente? Depois do dia 29... Depois do dia 29, ele tem o Mercúrio, então, entrando aqui, iniciando o movimento retrógrado às 6h31, primeiro movimento do dia. Ele vai voltar ao movimento bem pertinho de Vênus aqui, né? Então, logo depois nós vamos ter a conjunção de Mercúrio com Vênus. O dia que Mercúrio ingressa no movimento retrógrado requer atenção sobre os seus assuntos, como eu falei agora há pouco. O comércio, os estudos, os papéis, os equipamentos eletrônicos, o trânsito, as mídias, a informação, as fofoquinhas, as conversas de maneira geral. Mantenham atenção sobre esses fatores, todos eles ficam um pouquinho prejudicados, tá? 7h36, a Lua ingressa no signo de Áries. Como a Lua que dá o tom, o ritmo do dia, ingressando em Áries, cria um campo um pouco mais prático para a realização das coisas, até um pouco mais apressado, porque depois, gente, a Lua chega exatamente ao mesmo grau em que está Júpiter, e aí a gente tem um clima, assim, quente, otimista, que pode ter aí uma característica de oportunidades, né, de uma forma geral. Tem bastante movimento, ele tem uma tendência um pouco apressada, então mantenha atenção às atividades que requerem um pouco mais de profundidade, prejudica bem a profundidade nos assuntos, a capacidade analítica. Como o Mercúrio também está retrógrado, observar, né, as coisas acaba sendo um ponto prejudicial. Às 10h58, então, Mercúrio chega ao mesmo grau em que está Vênus e requer atenção para esses temas, como ainda estamos no dia em que Mercúrio virou a direção dele, né, mudou de direção. Esses temas, principalmente na conjunção com Vênus, que envolvem compras, né, aquisição de coisas, investimentos financeiros, de assuntos bancários, para as informações, por exemplo, questões de dados, indicadores, por exemplo, ele pode ter aí prejuízo, principalmente indicadores financeiros. Então, mantenha atenção sobre os assuntos que envolvam compras ou investimentos, não é um bom momento, não. E ainda no dia 29, nós temos às 22h20, a Lua aplicando a quadratura ao Sol, iniciando aqui a fase crescente, né? Nesse momento, como em todo momento ainda, né, das fases lunares, enquanto o Sol estiver em Capricórnio, a Lua fica exposta aqui ao seu ponto de debilidade
E a questão de velocidade versus procedimentos, versus processos para realizar entra um pouquinho em confronto, né? Então, tem pouca flexibilidade, isso que eu quero dizer. Então, assim, a gente tem uma tendência muito seca, e a secura, ela flui melhor no que você não precisa alterar, no que você não precisa inovar, por exemplo, aquilo que precisa ser feito de uma forma comum. Então, vai fluir um pouquinho melhor, né? Como nós temos assim esse significado para a lua crescente de ajuste, essa quadratura, essa lua crescente, ela pode até ser interessante, desde que não sejam ajustes que dependam muito de subjetividade, de processo criativo, de abstração. Não temos muita facilidade para esse tema, e nem de eloquência e trocas, né, com outras pessoas. Ele não é muito interativo. O dia 30, que é sexta-feira, ele mantém um ritmo apressado. Na virada de quinta para sexta, meia-noite e 17, a Lua aplica 60 graus a Marte. E como Marte é o regente, né, ele tem domicílio aqui no signo de Áries, esse sextil ele tem um momento bem assim marcante de empolgação geral, fica bem ativo, bastante ativo, mas o sextil ele é leve, né, não é como se fosse um trígono. Então vocês vão perceber aí quem tiver acordado, lidando com algum assunto, um momento assim que empolga um pouquinho, né? Ele não desliga muito fácil, então se você estiver prestes a dormir, por exemplo, tal, pode sentir um pouquinho de incômodo, dificuldade para relaxar. Ele pipoca muito assim a energia, né? Dá menos facilidade para você relaxar, né? Ele tem mais a ver aí com a ação propriamente, né? Então pode ser um pouquinho desafiador. E depois desse momento, gente, só lá no finalzinho do dia é que a Lua vai chegar a 60 graus a Saturno, mas esse já não é tão legal. A Lua aqui nesse aspecto, ela cria uma recepção para Saturno aqui na queda. É uma secura meio ríspida mesmo, né? Ela tem uma tendência assim, de mais dificuldade ainda com a troca, né? Há um ponto de debilidade para Saturno, empurra bem, tem excesso de secura e acaba prejudicando o fluir dos assuntos que dependam de troca, de interação. Então, a gente inicia o dia empolgado, né? E termina o dia com um olhar um pouquinho fechado, né? Então, mantenha atenção sobre esses assuntos. E também para aplicar mudança, gente. Esse momento, ele não tem muita facilidade para mudança, para viajar, por exemplo. Ele é chato mesmo, né? Bom, o dia 31, que é sábado, 3 da madrugada, tem a quadratura entre a Lua e Mercúrio, que traz aí um pouquinho de dificuldade com os assuntos relativos à comunicação. Meio da madrugada, comércio, talvez não esteja muito ativo, a não ser os virtuais, mas trocas, de maneira geral, elas são incômodas, né? Dados, números, análises, o que depende de informação e relatórios, por exemplo, pode ser um pouquinho difícil para realizar. E se estiver viajando, também mantenha atenção aí às estradas, né, gente? Como o Mercúrio também tem relação com os meios de transportes, merece uma atenção, ou faça todos os procedimentos, olhe tudo direitinho no carro antes de partir para a viagem, é propenso a alguns imprevistos. 7h59, a Lua aplica 90 graus agora a Vênus. Aí esse aqui, gente, ele requer mais atenção sobre questões de investimentos. Ele tem uma dificuldade grande com o sentido de satisfação, com beleza, com estética. A gente tem dificuldade para apreciar as coisas de uma forma geral. Cai para um campo mesmo um pouco insatisfeito, porque a Lua fica exposta aqui, né, a essa recepção por debilidade para ela, então não é tão legal. E os assuntos de moeda também requerem atenção, certo? Então não é um bom momento para investimentos, eu diria. Às 14h08, a Lua ingressa no signo de Touro, então ela vai criando um campo um pouco mais cômodo, menos ríspido, menos acelerado, menos apressado, vai para um campo um pouco mais seguro, né, mais calmo também. Então vocês vão percebendo que daí à tarde do sábado, do dia 31, ela já tem uma tendência bem mais tranquila. E assim a gente termina essa semana. Não é uma semana de muito movimento, como eu falei para vocês, tem daí o principal evento da semana, que é o Mercúrio ingressando no movimento retrógrado, mas Mercúrio fica 3 a 4 vezes até retrógrado por ano, então não é uma grande novidade, ele fica há pouco tempo também. Só esse dia da virada de direção é que requer uma atenção com os assuntos de comércio, né? Compras de maneira geral, transportes, mídias, equipamentos eletrônicos, por exemplo, né? As conversas de uma forma geral.
Mas, no mais, a semana ela vai seguindo aí com uma tendência um pouco apressada, tem uma tendência prática também, né? Ela tem um assunto assim que corre, é como se a gente estivesse correndo para cumprir com as coisas, né? Mesmo que uma semana entre Natal e Ano Novo às vezes seja muito parada, muitas empresas param, né, de trabalhar durante essa fase. No mundo, o ritmo mesmo, vocês vão perceber que vão surgindo várias coisas de novidades ali, né? E é como se tivesse que cumprir com as coisas rapidinho, correndo, né? Depois é só no sábado aí que a gente tem o ingresso da Lua no signo de Touro, que vai acalmar um pouco mais, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Não esqueça de curtir o vídeo se você gostou do vídeo. Deixe os seus comentários aí também. Deixe um Feliz Natal para todos vocês, para a família de vocês. Fiquem em paz. Volto na próxima semana para a gente falar mais aí do início do ano também, né? Para nós, na astrologia, o início do ano é quando o Sol ingressa no signo de Áries, que eu já fiz a reflexão para o ano. Se você não assistiu, pega aqui em cima no card, assista aí as reflexões. Fiz um vídeo sobre os ascendentes para 2023 e um sobre o país. Então, você pode assistir os dois aqui, tá bom? Então, uma ótima semana para todos vocês, com bastante calma e paz no coração, tá bom? Me acompanhe também pelo Instagram. Até a próxima. Um beijão para todos vocês. Até mais.